Vamos a mais uma questão então, pessoal. Essa aqui envolve classe gramatical também. Diz assim: assinale a opção em que a ordem das classes de palavras é diferente da ordem das demais. Olha que interessante essa questão. Assinale a opção em que a ordem das palavras é diferente da ordem das demais. Essa questão envolve, sobretudo, interpretação de ordem, de enunciado mesmo, né? Porque se nós não entendermos o que nós precisamos fazer nessa questão, nós acabamos errando, ou chutando, ou inventando regra, né? Então, existem duas coisas que a gente vai ter que analisar, isso é muito característica da banca UNA, tá? Primeiro, identificar o que pede a questão. Segundo, identificar o conteúdo. Então, aqui nós temos essa questão 29, duas frentes para analisar. A primeira frente é o enunciado, em que a ordem das classes de palavras é diferente da ordem das demais. Isso que eu sublinhei aqui é o ponto-chave. Bom, nós estamos falando em classe de palavras. Nós não estamos falando em função, pessoal. É classe. Então, o que nós vamos considerar? Substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, preposição, conjunção, pronome, interjeição. É isso que nós vamos considerar. Por quê? Porque no enunciado nós temos classes de palavras, então é isso que nós vamos considerar, certo? Outra coisa, o enunciado, em que a ordem é diferente das demais. A ordem. Então, por exemplo, se nós tivermos assim, ó, uma primeira palavra sendo um substantivo, a outra palavra sendo um adjetivo, a outra palavra sendo um substantivo, a outra palavra sendo um adjetivo, a outra palavra sendo um substantivo, a outra palavra sendo um adjetivo, e uma palavra sendo um adjetivo e a outra sendo um substantivo. Isso é possível acontecer. Então, nós teríamos assim, ó, A, B, C e D, tá? Se nós fôssemos por esse esquema que eu fiz agora, qual alternativa eu teria? A ordem das palavras diferentes da ordem das demais. A alternativa D. Por quê? Porque a ordem é diferente. Olha o que nós temos na alternativa D. Primeiro o adjetivo e depois o substantivo. E na alternativa A, B, e nas alternativas A, B e C, nós temos uma ordem que é primeiro substantivo, depois adjetivo. Então, a ordem aqui é diferente. Então, o que nós precisamos identificar nessa questão? A ordem das classes gramaticais. Então, eu vou ter que classificar cada uma delas, cada uma dessas palavras pela sua classe gramatical, certo? Nós vamos precisar do texto, precisaríamos do texto. Pena que aqui, ó, eles não estão marcando as linhas, né? Ó, eles não estão marcando as linhas aqui, má alimentação. Vamos fazer uma... E não marcaram mesmo, né? Nem na alternativa, nem no texto. Quando isso acontecer, quando nós não tivermos linhas marcadas nem no texto e nem na alternativa, na questão, como nós temos aqui, eu sugeriria vocês fazerem uma leitura dinâmica, né? A leitura dinâmica é assim, ó, não leio todo o texto, até mesmo em épocas remotas, como na Idade das Cavernas, eu não vou fazer esse tipo de leitura, para não perder tempo. Eu vou fazer uma leitura dinâmica, então eu vou procurar no texto onde nós temos uma alimentação. Eu não sei se vocês têm prática em leitura dinâmica, tá, gente? Mas é uma questão de correr os olhos, realmente, ó. Nos 2 primeiros parágrafos nós não temos, ó. Então, nós vamos buscar... vamos lá. Isso aqui é leitura dinâmica, vocês estão vendo? Eu não estou lendo o texto. Eu só estou buscando nas alternativas, no texto, perdão, não nas alternativas, a palavra-chave, ó, a expressão-chave, ó, tá vendo? Ó, cheguei até aqui, não encontrei, o que faz? Volta, ó, má alimentação, é o que eu quero buscar, ó, má alimentação. A gente perde um tempo aqui, sim, a gente perde um tempinho aqui, né? Mas não tanto tempo que nós perderíamos se nós fôssemos ler todo o texto, né? Ó, estão vendo? E ainda não encontrei má alimentação, ó, agora eu encontrei, estão vendo? Onde tá? Aqui, ó. Vou até sublinhar. Aqui nós temos uma alimentação. Ó, estão vendo?
Eu tive que correr 2 vezes, porque eu fui comentando, buscando e falando com vocês, né? Vocês, como estarão em silêncio no dia da prova, a leitura dinâmica ela é muito rápida, assim, tá? Ela acontece de uma maneira muito rápida. Não leiam o texto, é uma sugestão que eu dou, tá? Então, encontramos uma alimentação. Vamos encontrar agora, e daí eu sublinhei, ó, estão vendo? Uma alimentação, sublinhei aqui, ó, uma alimentação. Sublinha lá no texto. Aí nós vamos encontrar doenças cardiovasculares. Vamos de novo aqui na nossa leitura dinâmica, eu vou parar de falar, tá? Para ver se eu consigo encontrar de uma maneira mais rápida, ó. Então parei de falar e encontrei igual. Doenças cardiovasculares. Aí nós vamos encontrar mundo esportivo. Ó, se tiver que voltar, volta, né, em todo o texto, tá? Vamos buscar mundo esportivo agora. E aí sublinha. É fundamental eu buscar isso no texto, pessoal, porque a classe gramatical, ela realmente depende do contexto, tá? E aí, como depende do contexto, eu tenho que analisar no texto realmente. Então, aqui nós temos mundo esportivo. Qual é a outra? Aspectos fisiológicos. Vamos voltar ali. Ó, vamos ver onde nós temos aspectos fisiológicos. Isso aqui é meio prática, tá? Se vocês se sentirem mais à vontade, lendo todo o texto para encontrar as palavras, façam isso, tá? Mas não há necessidade se vocês conseguirem identificar assim sem ler o texto, tá bom? Então vamos lá. Sublinhei as palavras, agora eu vou identificar aqui, ó, vamos lá ver má alimentação. E eu quero saber então a ordem dessas duas palavras, o que é má e o que é alimentação. Vamos ver. Sendo substituídas por alimentos prontos e semi-prontos, consequência imediata ao sedentarismo e má alimentação. Qual é o nome que nós temos aqui? Uma palavra que indica o nome de alguma coisa, alimentação. Essa alimentação, como é um nome, ela será classificada como um substantivo. E esse substantivo alimentação é caracterizado por uma outra palavra que é má, que é o que caracteriza a alimentação. Então, nós temos boa alimentação, má alimentação. Então, este má é um adjetivo. Então, nós vamos classificar assim. Aqui nós temos um adjetivo e depois nós temos um substantivo. Vocês vão ter que copiar, escrever do lado. Esta é a ordem da classe gramatical dessas duas expressões, certo? Aí nós vamos agora lá para a alternativa B, doenças cardiovasculares, que eu sublinhei aqui, ó, doenças cardiovasculares. Ao sedentarismo, má alimentação e a obesidade, doenças cardiovasculares. Qual é o nome que nós temos aqui? Nome de alguma coisa é doença. O que ele tem? Uma doença. Qual é o nome daquilo que ele tem? Doença. Doença é um substantivo. E essa doença está caracterizada por cardiovascular, que é um adjetivo. Então, nós temos doença, que é um substantivo, mais cardiovascular, que é um adjetivo, certo? Vamos para outra. Mundo esportivo. Mundo esportivo está aqui. Vamos ver. Já podem começar o seu desenvolvimento com o mundo esportivo. Mundo é o nome, mundo é o substantivo. E esportivo é o que caracteriza esse mundo. Poderia ser assim, ó, mundo grande, mundo pequeno, mundo violento, mundo esportivo, mundo calmo, sei lá, agora estou inventando uns adjetivos aí, né? Então, quer dizer que nós temos mundo sendo um substantivo e esportivo sendo um adjetivo. Vocês estão vendo que nós já temos alternativa? Porque pede uma que tem uma ordem diferente das demais, né? Ó, vocês estão vendo? Substantivo, substantivo, adjetivo, adjetivo. Letra B e letra C tem a mesma ordem, então a ordem diferente é A. Mas mesmo assim, eu vou seguir aqui para ver aspectos fisiológicos. Na letra D. Aspectos fisiológicos que está um pouquinho mais aqui para baixo. Diz assim, ó, vamos voltar ali. Além dos aspectos fisiológicos e motores, entre outras coisas, o esporte tem a competência de ensinar
Aspectos fisiológicos e motores. Bom, nós temos aqui o nome, o substantivo é aspecto. Poderia ser assim, ó, aspecto fisiológico, aspecto interno, aspecto feio, aspecto bonito, aspecto atraente, aspecto... Vocês estão vendo que atraente, feio, bonito, interno, fisiológico, são todas características que eu estou dando para aspectos. Então, nós temos aqui o quê? Aspecto sendo um substantivo e fisiológico é o que caracteriza esse aspecto. Então, nós temos aqui um adjetivo. Então, a classe que possui, a alternativa, perdão, que possui classes com ordens diferentes das demais é a alternativa A, que possui um adjetivo seguido de um substantivo. Nas outras todas, nós temos o substantivo sendo seguido pelo adjetivo. Certo, pessoal? Até a próxima!